gratidão poder conhecer mais uma parte da família de Deus. Quero louvar a Deus pela vida do pastor presidente desse campo, pastor Eliseu. Deus abençoe pela vida da pastora Tatiana. Uma honra poder conhecê-la. Deus continue honrando o ministério de vocês. Pastor Israel, obrigado por Deus te usar e nos convidar nessa noite. Missionária Sueli, Deus continue abençoando. É uma honra, acredito que deve ter sido um convite das irmãs, né? Eu me sinto honrado de poder estar aqui nessa noite. Deus abençoe a vida de vocês, vocês estão lindas. Também quero louvar a Deus pela vida dos pastores que se encontram nessa casa, faz parte desse campo. Deus abençoe a vida de cada ministro. Vem me acompanhando, sacerdote da minha casa, pastor Samuel. A Michilene dispensa falar. A Michilene é minha madrinha de casamento. Ela cantou no dia do meu casamento. Eu pedi ela para cantar. E dei com o meu central. Eu falei, não vem comigo morto não. Quero fogo, revelação, mistério. Está lá no YouTube. Depois você procura lá. Casamento Paula, Rangel e Samuel. Tem ela lá cantando. Deus continue te guardando, te abençoando. Nós sempre caminhamos juntos. Ninguém tinha marido. Era todo mundo solteira, sozinha. Então a gente tem uma história pela terra, com muita esperança. Para quem não casou, creia. Deus é fiel. Deus continue abençoando a sua vida. Abra a sua Bíblia, por gentileza. Números capítulo 27. Deus é bom. O marido da minha amiga, Deus abençoe sua vida. Diana, Deus continue honrando o ministério de vocês. Falei para a Samuel, tem que levar ele lá para São Paulo. Tem que levar esse mistério lá. Irmãos, não filma não, tá? Você pode dar problema lá em São Paulo. Deus jogou em São Paulo. Mas não tem isso, irmão. Esse fogo não tem. Não tem. Eu falei, Samuel, irmão, o Rio de Janeiro é diferenciado, né, irmão? Não. Olha o que a Bíblia diz. Chegaram as filhas de Zelofehade, filho de Efe, filho de Gileade, filho de Maqui, filho de Manassés, entre as famílias de Manassés, filho de José. E esses são os nomes de suas filhas: Macla, Noa, Ogla, Milca e Tirza. Puseram-se diante de Moisés, diante de Eleazar, o sacerdote, diante dos príncipes e de toda a congregação à porta da tenda da congregação, dizendo: nosso pai morreu no deserto e não estava entre a congregação dos que se congregaram contra o Senhor na congregação de Corá, mas morreu no seu próprio pecado. Não teve filhos. Por que se tiraria o nome do nosso pai do meio da sua família? Dá-nos possessão entre os irmãos do nosso pai. Moisés levou a causa perante o Senhor. Moisés levou a causa perante o Senhor. Podeis assentar. As filhas de Zelofehade são mulheres mencionadas em Números capítulo 27. Só toda a sua atenção, por gentileza. Elas ficaram conhecidas por reivindicar o direito de sua herança.
5. Não tem como ser uma mulher de honra, ser frutífera, se não tiver fruto do Espírito Santo. É necessário você ter amor, mansidão, paz, longanimidade, temperança, domínio próprio. É Deus dizendo, se vai chegar, chega com fruto. Não chega de mão vazia, porque quem não tem nada, não dá nada. E só dá quem tem. Vou repetir, quem não tem nada, não dá nada. E só dá quem tem. Só que quando a gente olha para esse capítulo 5 de Gálatas, ele é uma expressão mencionada acerca da manifestação do caráter de Deus. Quer ser de honra, quer ser frutífera, aprenda a ter caráter, fidelidade, compromisso. Porque aqui dentro a gente roda, sapateia, a gente marcha, mas chega lá fora, a gente perde o caráter. Deus está dizendo nessa noite, te trouxe para te dar um banho de honra e te dar um banho da minha presença. Paula, quando a gente olha para o texto mostra, e o texto vai dizer, o texto diz o seguinte, isso aqui vai mexendo com a minha mente. Porque ou você se prepara para chegar e saber sair bem, ou você vai dar lugar à tua carne pecaminosa. As filhas de Zelofeade, elas chegaram. Tem muita gente chegando, mas quando sai deixando rastro. Segunda característica, as filhas de Zelofeade, ou seja, elas eram filhas e não bastarda. Está entendendo? Por que papai te chamou e te colocou aqui nessa noite? Além de você ser de honra e ser frutífera, você é filha, você não é bastarda. Oh, coisa linda. Paulo, o que você quer dizer? Elas, por serem filhas, elas honraram a casa que gerou elas. Elas entenderam que elas precisavam honrar a casa que elas foi gerada. Sabe o que Deus está dizendo nessa noite? Ou você aprende a honrar a casa que te gerou, ou você vai trazer desonra. Mas se você quiser honra para a tua vida, aprenda a honrar a casa que te gerou. Porque tem gente que quer honra, mas não sabe honrar. Tem gente que quer receber, mas não sabe dar. E Deus está dizendo nessa noite, você não é qualquer um. Você não é qualquer uma. Você não é bastarda. Bastardo não tem direito à herança, mas filha tem direito à herança. Deus está dizendo nessa noite, eu estou procurando filha. Eu estou procurando filha, porque filha é diferente. Filha ouve o pai. A Bíblia diz que elas, por serem filhas de Zelofeade, elas vão atrás daquilo que elas acreditam. Aí quando você olha para o texto, você percebe que, além delas serem filhas, elas são mulheres que têm nome. Olha o que é isso. Olha o texto. Estes são os nomes das suas filhas. Deus está dizendo, ei, entenda isso aqui. Elas têm nome, elas têm identidade. Elas não são uma pessoa comum e qualquer. Quem tem apelido é Satanás, você não. Você tem nome. Apelido fala de Marcela. Nome fala de essência, de identidade. Está entendendo que você não pode esquecer de onde você saiu?
Você não pode esquecer quem te gerou. Você não pode esquecer quem te deu o banho da graça e do Espírito. Tem muita gente querendo trazer a tua mazela, mas nessa noite Deus me trouxe para dizer para você: aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Descansa, porque eu já te estabeleci, já escrevi o teu nome no livro da vida, e a única pessoa que pode tirar de lá é você mesmo. Deus está dizendo para mulheres aqui dentro: ou você se posiciona, usa a autoridade, o nome que Deus te deu, ou o diabo vai brincar com a tua vida. Deus te trouxe para te dizer, eu te trouxe nessa noite para dizer para você que o diabo não vai bagunçar a tua casa, não vai destruir a tua família, não vai destruir o teu casamento, não vai destruir o teu ministério, porque você tem essência, e quem tem essência é marcado, é diferente, carrega unção, aonde bota o pé, ele marca território. O diabo tem que correr. Deus está dizendo: eu derramei sobre você a autoridade, eu derramei unção, eu te dei o banho da graça e do Espírito. Quando tem nome, isso acontece. A Bíblia diz em Apocalipse capítulo 21, versículo 5: eis que faço nova todas as coisas. Poxa, se Jesus está dizendo que faz nova todas, está no plural, Deus está dizendo para você: para de ficar agarrada em coisas antigas. Quebra a mentalidade. O conhecimento liberta a mente, e a ignorância dá poder ao diabo. A falta de conhecimento vai fazer você ficar preso a coisas negativas. Como é que funciona? Coisa negativa é quando Deus diz: eu tenho uma promessa. Ai, será? Eu vou te abrir essa porta. Ai, tá tão difícil. Eu vou te honrar. Meu Deus, será que consigo? Isso é coisa negativa. Sai de perto de pessoas problemáticas, pessoas chatas, pessoas negativas, pessoas que puxam para trás, que só dá contra. Mas é muito caro, é muito investimento. Não existe valor para o reino. A mulher do vaso de alabastro, Mateus 26, ela quebra o vaso e derrama. Ela se entrega, ela se envolve, ela coloca na mão de Jesus. O que tu tem não é teu, foi o céu que te deu. Entrega na mão de quem te deu. Melhora esse microfone, abre o microfone. Estava bom na hora dos louvores. O que acontece com a palavra? Eu sou esquisita, irmão. Eu sou estranha. Aí quando você olha para o texto, você vai perceber que ela simplesmente está entendendo que por ela ser filha, por ela ter nome e identidade, ela é alguém que não aceita ser rebaixada. Sabe o que Deus está dizendo para você? Não aceita ser rebaixada por migalhas. Deus não te chamou para ficar na dependência, dependendo de qualquer coisa. Tu não veio aqui para mendigar. Tu veio aqui para adorar o Deus Todo-Poderoso, o papai, a papai, paizinho. Sabe o que Deus está esperando de você? Tu só se posicionar, ficar na posição que Ele separou para a tua vida. Tu vai ver o que Deus vai fazer. Agora é impossível. Melhorou, vamos lá. Uma hora vai. Agora melhorou. Irmão, hoje eu me dou a oportunidade de morar no estado de São Paulo. Mas eu saí de Belfor Roxo, no meio da lama. Mas eu sempre tive a convicção de onde eu queria chegar. Quem não sabe o que entrega, não sabe o que recebe. Quem não sabe o que entrega, não sabe o que recebe.
tem problema com geografia. Se é no pico do morro, se é embaixo, se é na zona sul. Se ele te chamou para frutificar, se tu é obediente, se te implantar na porta, tu fica. Se te botar no banheiro, tu fica. Se te botar para dirigir, tu dirige. Se te botar para varrer, tu varre. Se te chamar para costurar, igual Dorca, tu costura. Aonde te implantar, tu vai entregar o melhor. Aqui dentro, se a tua mente não estiver voltada para o reino, você começa a entrar em crise. Então ela é alguém que ela está dizendo para mim o seguinte, que ela não vai se rebaixar. Elas estão na mesma dimensão, no mesmo propósito, na mesma ligação. Aí quando a gente olha para o texto, a gente vai perceber que elas estão simplesmente buscando o quê? Aquilo que elas queriam. Elas estão indo em direção a um propósito. Nessa noite tem mulheres aqui dentro que Deus está dizendo, eu tenho um propósito com você. Você precisa entender que eu te chamei para dentro de um propósito. E eu não te chamei para você brincar, eu te chamei para você fazer a diferença. Só que quando eu olho para o texto vai mostrar e diz para mim aqui, que essas mulheres, elas estão na mesma situação. Qual é a situação? Deixando as diferenças de lado. Quer ver o reino progredir? Fala para o teu irmão, deixa a diferença de lado. Não tinha competição. Não tinha disputa. O sentimento era o mesmo. E até Moisés para reivindicar uma herança. Deixa eu dizer uma coisa para você. Enquanto você não entender que você precisa deixar de lado qualquer diferença para alcançar o propósito do reino, a coisa não funciona. Paula, o que você quer dizer? É que elas não estão preocupadas quem ia aparecer e quem não ia. Elas estão preocupadas no que Deus ia fazer por elas. Deixa eu dizer uma coisa para você. Sabe por que muitas das vezes a resposta não chega? A culpa não é de Deus, é nossa. Porque quando você entende que é por Ele, para Ele, são todas as coisas, tu deixa a diferença de lado e tu se envolve no reino. Tu não quer saber se é branca, se é preta, quem está na frente. Tu quer saber de levantar a mão e adorar. Eu não sei se tem alguém para receber essa palavra. Eu quero dizer uma coisa para você. Quem tem que brilhar aqui dentro é Ele, é Jesus, o Nazareno, o homem da abelha Maia Sébria. Eu estou sentindo Ele passar aqui dentro. Hoje Jesus vai arrancar essa tua armadura velha e vai te dar uma armadura nova. Ele vai trocar sandália do evangelho, coraça da justiça, cintura da verdade, capacete da salvação, espada na mão. E depois de ter feito tudo isto, ficai firme, aguenta, suporta, tá chegando
elas têm caráter, elas têm dignidade e elas carregam fidelidade. Quer ser mesmo frutífera? Quer ser mulher de honra? Vai ter que renunciar para andar assim com o Espírito Santo. Jesus está arrancando tudo que é carrapicho, está tirando as macelas, está queimando o pecado, está destronando o principado e potestade, está tirando demônios, está tirando adultério, está tirando a mentira, está tirando o rolo. Não dá para ficar no altar com mentira. O Ramaia, a baralha, tô sentindo ele passar na casa. Jesus vai te encontrar. Vai lá na tua rua. Tua casa do jeito que tá não vai ficar. E quem é, velho, Maia, séria. Eu tô dizendo, Paula, vou entrar pra fazer a faxina. Não gosto de dar glória. Você está no lugar errado. Porque aqui dentro tem fogo. E o fogo arderá continuamente no altar. E não se apagará. Não quero dar aleluia. Está no lugar errado. Aqui dentro é lugar de vivo. Vivo. Estou sentindo uma graça. A casa está tomada, pastores. Deus tem um amor muito grande por esse ministério. Oh meu Deus, por isso que Deus está tratando com a igreja dele. Deus está dizendo para você, igreja, seja uma referência para deixar um legado, não negativo, mas um legado positivo. Já que quer ser de honra e frutífera, por onde passar, honre o nome de Jesus. Não traga escândalo e nem vergonha. Telebaraia, Kamala Saia, Uramaya Shuri. Sabe o que Deus está dizendo? Você e eu somos garça. Pisa na lama, mas não se suja nem se contamina. Meu amigo faz, você não tem nada a ver com teu amigo. Você é de honra e é frutífero. Você não. Todo mundo está com problema de todo mundo. O mundo é grande e eu e você não somos do mundo. A Bíblia diz que aquele que é amigo do mundo é inimigo de Deus. Quer ter Deus como teu inimigo? Estou sentindo a presença dele. Vamos lá, quarta característica. Aí o texto diz assim: Maala, Noa, Ogle, Milca, Tirsa. Uma mulher de honra e frutífera. Que é isso, Paulo? Mulher de honra e frutífera, ela abre mão dos seus caprichos e das suas pirraças, para que o reino de Deus seja
favorecido. Eu estou dizendo que elas se uniram. E elas não estão em disputa ali. Tenta imaginar, cada uma pensando de um jeito. É mais ou menos assim. Eu olhando para vocês, cada uma pensando de um jeito aqui. Mas se disse assim, vamos fazer o congresso, deixa a diferença, o que tem que sobressair é o com. Ainda bem que isso acontece em São Paulo, aqui no Rio não. Não, mas eu não estou na frente. Não importa. Vou vir como reforço para ajudar. Porque a hora que eu for colocada na frente, a Bíblia diz que como vos querem que vos faça, façai vós. Quando for a minha vez, eu vou ter gente para me apoiar. Porque a Bíblia diz, 2 Coríntios capítulo 9, versículo 6, que o que semeia pouco, pouco colher, e o que semeia muito, muito colher. Então, se eu semeio pouco ajuda com os outros, eu também vou receber pouca ajuda na minha vez. E semente para frutificar é qualquer coisa. Não é só dinheiro não, tá? Por que a gente é visto como semente para frutificar? Porque nós, simplesmente, tudo que a gente planta, a gente colhe. Então a gente precisa entender isso. Se tu planta discórdia, tu vai colher discórdia. Se tu planta amor, tu colhe amor. Se tu planta fofoca, tu vai receber fofoca. Se tu planta espada e rebelião, tu vai receber, irmão. Não funciona. A Bíblia, plantar é opcional, mas colher é certo. Então a gente precisa entender que elas estão plantando ali o quê? Elas estão abrindo mão, irmão, de pirraça. Elas estão abrindo mão dos caprichos para que o reino de Deus fosse favorecido. Então, quando você começa a olhar, você vai entender que ninguém é melhor do que ninguém. E um cordão de 3 dobras é mais difícil de arrebentar. Então, se você se une, quando o diabo vier combater a Decep de Imbariê, ele vai encontrar resistência, barreira. Vai saber que tem um grupo de irmãs. Irmã, deixa eu dizer uma coisa, isso é muito sério. O reino de Deus começou pela palavra. O que a gente lê, a gente não bota em prática, a gente quebra. E quando eu quebro o princípio me... Vou te contar uma historinha rapidinho. Eu recebi no começo, no ano passado, no final do ano passado, um convite para ir pregar numa certa igreja. E essa igreja está com um problema lá no estado de São Paulo. Espírito Santo, quando ligaram, já ligaram dizendo para mim assim, ó, o valor da oferta é tanto. Falei, qual o nome da igreja? Quando deu, eu sabia da procedência. O Espírito Santo falou para mim assim, não pisa lá. Obedeci. Quando foi, durante o ano inteiro, pastora, eu vim passando por algumas dificuldades com o meu carro. E marido, você sabe como é que é homem, né? Só que mulher é mais sensível à voz do Espírito Santo. E Deus havia dito para mim, não compra, porque eu vou te dar um carro. E ele queria entrar na agência, Paulo, o carro vai quebrar, o motor vai ser caro, vai ser um problema. Falei, homem, canta e dá glória, aguenta firme. Porque antes de eu casar com você, eu já ganhei o primeiro. Eu vou ganhar o segundo, porque eu sei o que eu planto. O tempo foi passando. O carro dava problema, eu empurrava o carro e a gente ia para fazer a obra. E quando eu via que ele ia enfraquecer, eu dizia, canta e dá glória. Falei, você não quis casar com mulher de oração? Então aguenta. Aí, quando eu e ele tínhamos combinado, pastor Israel, de fazer um propósito de janeiro do ano passado até dezembro. E era um valor que ardia. Porque aquilo que não me dói, não vale a pena eu dar para Deus. Aí o que me aconteceu? Vim fazendo, cumprindo. Quando chegou em dezembro eu não tive dinheiro. Aí no Natal ainda perdi o cartão de crédito. Aí ele foi e cancelou. Aí o cartão chegou no dia 31. E eu fui convidada para
nem dinheiro para fazer a ceia a gente teve. Eu tinha dito para ele assim antes do convite, falei, Samuel, nós vamos tomar um banho, vamos tomar um copo d'água, a gente come o que tem em casa e a gente fica quietinho aqui, porque eu conheço Jesus. Porque quando Jesus abre, eu sei quem sou eu, entro com força dentro da churrascaria e marcho. Tu não pode querer Deus só enquanto está tudo certo. Quer ser de honra, quer frutificar, catuca, suporta passar pelo processo, querida. Querido, aguenta firme. Aí o convite veio, eu falei, epa, Samuel, que Deus bom. Já arrumou a igreja, geralmente no final de ano essa igreja tudo tem ceia. Falei, é lá que nós vamos marchar e vamos comer e depois a gente vem para casa. Vamos, tá bom, estamos indo. Quando chegou na porta, falei, Samuel, esqueci de falar, botei o cartão que chegou e eu vou entregar no altar, que eu vou fazer a oferta. Falou, como é que vai ser? Ih, meu filho, vou parcelar. Eu não parcelo bolsa, eu não parcelo sapato, eu não parcelo vestido, eu vou parcelar. Porque Jesus veio parcelando com a vontade. Quando é dos meus mimos e os meus agrados, eu me endivido e parcelo e pago. Por que eu não vou ter lá na fatura o nome de alguma igreja pagando a oferta para o Deus que me deu oxigênio e vida? Isso é uma honra, irmão. Aí foi eu falar, o diabo entrou. O carro tinha 15 anos, o Vectra. Não podia ligar o ar-condicionado porque ele parava. Uma luta, você não tem noção. Está pensando que a gente não passa luta? Tudo mentira dessa gente que vem para cima do púlpito, irmãos. Vitória, conversa fiada. O pau canta no lombo da gente. Isso quando não vem com madeira de 3. Sabe o que aconteceu? Foi eu falar e ele concordar de dar oferta. Saiu uma nuvem da glória de Deus do capô do carro que invadiu a gente. Uma fumaça. Samuel disse que era a glória de Deus, a fumaça. E os obreiros chegando na porta da igreja. Você conhece ele, tua filhada? Ele, Paula, que vergonha, Jesus. Eu que já fui empresário, nunca passei por isso. Que humilhação. Falei, canta e dá glória. E eu nervosa, porque o carro era kit gás. Falei, não deixa explodir, senão vai explodir a igreja, os pastores, os irmãos, todo mundo que está entrando na igreja, Jesus. E vai dar no noticiário, explode carro de pastor e missionário. Só quer ajuda ele, não, irmãos, vamos acalmar, deixa o carro esfriar e depois a gente vê isso. Entramos, aí eu falei, meu Deus, e fiquei sentada lá, ainda bem que eu não tinha a responsabilidade de pregar, e estou quieta lá, estou quieta, o que acontece? Aí a bispa da igreja falou assim, irmãos, Paula não foi chamada para pregar, mas Deus tocou no bispo e falou, bota a Paula para pregar. Como é que se prega se sentindo humilhado? Eu falei, Jesus, eu não estou bem. Ele falou, soldado no quartel que é trabalho. Eu não te chamei para esperar momento favorável teu, para pregar sobre o meu nome, não é sobre o seu nome. Não foi você que morreu e ressuscitou. Tu vai falar do meu nome. O meu nome cura, Paula. O meu nome liberta, Paula. O meu nome restaura, Paula. O meu nome leva para o céu, Paula. O meu nome trabalha, Paula. Preguei, foi uma benção. Fui para a ceia. Ceiamos. Os irmãos, igreja é uma benção. Tem tudo, né? Aí tem os mecânicos, tem os curiosos. Fizeram uma manobra, um negócio. Eu vim com a mão para o lado de fora, plena marginal Tietê. Jesus, igual Moisés, Senhor, não deixa parar, só na porta de casa. E eu com a mão estendida, e Samuel dirigindo, e eu, Jesus, ninguém sabe o que você passa. Os outros só vê a resposta de Deus. Quando Deus se manifesta, é na tua fidelidade no oculto que Deus te prova, para Ele manifestar as bênçãos e materializar na terra. Sabe o que aconteceu? Eu cheguei em casa, tomei banho, troquei de roupa, deitamos, fomos dormir. Quando deu 9 horas da manhã, meu telefone tocou. Meu telefone tocou, número não identificado. A pessoa disse, botou assim, bota no Viva Voz. Botei no Viva Voz, chama seu marido perto. Chamei Samuel, acordei, Samuel, acorda, o telefone está tocando aqui, estão falando. Quem é? Eu falei, nem sei, então, vem para o fim.
Vocês não sabem quem somos nós. Mas Deus nos incomodou. Mandou dar um carro para vocês. Senti uma inveja. Podia ser melhor esse glória. Aumenta o nível, vai. Aumenta o nível. Abre a boca, dá glória, vai. Vai, porque eu vou achar que tu tá com inveja. Eu vou achar que tu é invejoso. Eu vou achar que tu tem inveja, Caim. Olha, Caim. Caim teve inveja de Abel. Vou repetir novamente. Detalhe, carro novo. 0. Fui buscar na agência um Polo de 4 portas automático, com ar-condicionado, gela muito. Quando cheguei lá, a vendedora, eu falei assim, quem é? Mandou dizer que é teu irmão mais velho. Eu falei, meu Deus. Lembra que eu falei ainda agora que quem não sabe o que entrega, não sabe o que recebe? Você sabe o que você tem entregado para Jesus? Está pronta para receber? Porque se tu não tem coragem de entregar, você quer receber o quê? Você precisa ser analisado. Está querendo aonde tu não planta? Quinta característica. Olha só. E apresentaram diante de Moisés. Elas se juntam e elas se apresentam. Sabe o que é que isso fala? Vai doer, mas vai curar. Roupa não salva, mas define o teu caráter. Como é que você está se apresentando diante do teu Deus? Eu tenho certeza que elas não foram mal vestidas de qualquer maneira, nem com roupas sedutoras. Se apresentaram, elas tinham uma causa em comum, elas tinham um problema. Não, Paula, não tem nada a ver, não tem problema, continua, não tem nada a ver. Se está bom para você, permanece. Olha o que a Bíblia diz em Gênesis 24. Rebeca, quando avista Isaac, ela cobre o rosto. Isso é decência. Ela é recatada. Deus está dizendo, você não é qualquer uma. Você tem que ter essência, decência e ser recatada. Mulher frutífera, ela não se entrega fácil, ela não vai fácil, ela não negocia fácil, ela se mantém na postura que Deus colocou ela. Você está entendendo? As tuas atitudes falam mais do que a tua boca. Dizer que ama é mole, eu quero ver provar. Falar até o papagaio fala. Eu amo Jesus, mas não obedece. Eu amo Jesus, mas não renuncia. Eu amo Jesus, mas não participa. Eu amo Jesus, mas não se envolve. Não sai do emaranhado da mentira, do pecado, do vício, do adultério, da sujeira. Mas que amor é esse sem graça? É um amor tão engraçadinho que se tornou sem graça e virou gracinha. Tem gente até que tem uma oratória muito boa e perfeita. Prega bem, canta bem, fala bem, pastoreia bem, louva bem, administra bem. Mas na hora de viver na verdade, na prática, tem dificuldade. Deus não está procurando fala. Deus está procurando essência. Aí quando você vai olhar, você vai perceber que olha como é que funciona. Lembra de Raabe? Raabe era prosti. Então ela começa prostituta e termina santificada. Tem gente que começa santificada e termina prostituta.
diante de Moisés e de Eleazar sacerdote, diante dos príncipes de toda a congregação, uma mulher frutífera, ela sabe reconhecer a autoridade. Quando elas estão diante de Moisés, elas estão reconhecendo o quê? O cajado que Deus deu na mão dele. Autoridade. Aí esse papo é tão chato, claro. Vai ser chato. Porque se a gente não abre a Bíblia para entender ela direito, tudo que fala que confronta é chato. Evangelho que não confronta, que não repreende, que não adverte, é água com salsicha, água com batata, é porcaria. Evangelho liberta. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Se verdadeiramente o Filho de Deus vos libertar, então sereis livres. Tem que ser verdadeiro a libertação. Não pode ser uma maquiagem. Não pode ser uma farsa. Aqui dentro eu sou santa, lá fora eu sou um demônio. Aqui dentro eu sou mulher de Deus, lá fora eu bato no meu marido. Aqui dentro eu prego e lá fora eu dou mau testemunho. Eu roubo, eu bebo, eu me prostituo, eu faço sujeira, eu falo palavrão. Que evangelho é esse? É qualquer coisa menos a glória de Deus. Deus está dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Que a glória de Deus se separa, se santifica, busca a Deus, sobe o monte, jejua, ora, que tu vai ver a glória dela. Baia, pura baia, churi. Ah, Michele, prepara o hino, prepara, pega o microfone. Estou sentindo a glória de Deus lá atrás. Eu quero ver você marchar na palavra. Eu quero ver você dar lugar. É com a Bíblia. Canta, Michele. Estou sentindo a glória de Deus na casa. Se eu fosse você, levantava a mão e adorava. Deus está santificando o altar. Quando entrares na casa do Senhor teu Deus, tira a sandália, purifica o teu coração, o lugar santo é. Eu só tenho que refletir. Não se contamine com o mundo, não. Diante de Deus, ninguém se esconde, não. Sabe como Deus era aí de todo tempo, vigiando sempre, sempre bem atento, amando quem te testemunhas, que te cercam, toda hipocrisia vem agora, te conserta. Acorde o dia. O
igreja. Procurar aqueles que ele criticou. O pastor, cadê ele? Subiu e as irmãs também. As crianças que cantavam. Meu Deus, vão procurar aqui na terceira. Mas não vão encontrar. Onde estão os crentes que vinham adorar? Aleluia! E saiu a notícia que o mundo não acredita. A igreja casa está tomada da glória de Deus. Eu vim com vontade de adorar por mais, fica até a noite, não tem problema não. Já estamos no fogo, vamos no fogo. Vem pra cima! Israel. E quando eu lindo, hein? Eu não vim a esse mundo pra os leões. Meu louvor incomodou.
Fechar esses corredores aqui, fecha para mim, por favor. Isso. Crente, reage, reage. Isso, reage. Você está no culto. Você vai levantar a mão da pessoa que está do teu lado e você vai clamar junto com ele aí, junto comigo. Nós estamos em guerra, isso. Nós estamos em guerra. Nós não viemos para passear, nós viemos para guerrear. Isso, faz igual aquela irmã de rosa ali, marcha assim, ó. Marcha assim, ó. Isso. Isso, você está no quartel, isso. Marcha assim, ó, crente, assim, ó. Levanta a mão dele no terceiro andar, levanta a mão dele, isso. Levanta a mão dele mais alto, mais alto. Isso, ninguém vai se importar do teu perfume. Já estamos no final do culto. Vamos comigo assim, ó.